Novamente, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar de uma aplicação. Na aula passada, né, de cálculo 3, a gente falou a respeito do teorema de mudança de variável, integração dupla. Hoje a gente vai falar de uma aplicação desse teorema que é bastante utilizada, que é o coordenadas polares. Então, quando a gente tem uma região do plano de integração, onde essa região envolve parte de círculo, né, ou seja, curva, a fronteira não são segmentos de retas, então é mais interessante a gente utilizar coordenadas polares. Então a gente vai ver o que é um retângulo polar e como que isso vai impactar, né, como é que ficaria o jacobiano da mudança de variável, né, da nova métrica, como é que isso aí impactaria no nosso cálculo da integral. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo que eu enviei para vocês domingo, e aí, novamente, como é de praxe a gente fazer, eu gostaria que vocês norteassem o que vocês têm dúvida a respeito desse arquivo, que eu espero que vocês tenham lido, né? Daniel respondeu aqui antes que leu o arquivo. Se tiver alguma dúvida a respeito do arquivo que eu enviei domingo, para a gente já ficar pontualmente, eu vou dar uma passada pelo arquivo e algum ponto que vocês não entenderam ou tiveram alguma dificuldade, a gente faz novamente, né, com mais calma, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui a tela. Todo mundo está conseguindo ver minha tela aí? Tá ok, gente? Sim. Esse aqui é o arquivo que eu enviei para vocês. Eu vou deixar o chat aberto aqui, como eu sempre faço. Porque se alguém quiser, eu prefiro que vocês usem, se possível, se quiser deixar a câmera ligada também, interessante, né? Para o rostinho de vocês ficar aparecendo aqui, né? Nesse mosaico. Tá vendo? Vai aparecer pequenininho aqui, ó. E se vocês quiserem comunicar, use o áudio, né? Só habilitar o microfone e falar durante a aula. Mas eu vou deixar aqui aberto, ok? Aqui do lado aqui. Então, esse aqui é o arquivo que eu enviei para vocês. Então, a aula hoje, nossa quarta aula, a gente vai falar de integral duplas em coordenadas polares. Beleza? Então, é uma aplicação bastante usada, como eu tinha comentado para vocês aqui. Então, quando eu seleciono aqui bastante usada, é para vocês aí, tá em tempo real? Tá tranquilo? Não tem delay? Tá tranquilo sim, Val, pode continuar. Voltou o som aí, Gilmar? Ótimo. Achei o fone. Achou o fone? Bom, aqui, esse arquivo aqui é da Federal do Fluminense, né? Na verdade, aqui no curso nosso aqui no Instituto Federal, não é no cálculo 2 que a gente vê. Na verdade, a gente não aprende coordenadas polares, a gente aprende coordenadas polares é exatamente no cálculo 3, né? Mas o que seria coordenadas polares? Coordenadas polares é você fazer uma equivalência do plano cartesiano XY com o plano R θ. E como que isso funciona? Aqui eu tenho um ponto tradicional, um ponto P de XY, né? Tá aqui, P de XY. Esse é um ponto do R2, beleza? Ele tem coordenada XY. Então, se você calcular, por exemplo, ele faz um ângulo θ com o eixo positivo do X, ele tem uma distância R até a origem. Então, se você, por exemplo, calcular o cosseno desse ângulo, o que seria o cosseno desse ângulo? Isso aqui é um triângulo retângulo, beleza? Retângulo aqui, ó. Então, isso aqui é hipotenusa, isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto. Então, a primeira relação que a gente tira dessa mudança de coordenada, de x, y para r θ, é que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Tranquilo isso aí. Agora, se você calcula o seno desse ângulo, você vai ver que é o cateto oposto, o seno, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? E o cosseno é quem? É o cateto adjacente também sobre a hipotenusa. Então, se você
isola, tá vendo aqui, ó, o cosseno do θ é x sobre r. Por que x sobre r? Porque é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem que é o y? Quem que é o seno de θ? É y sobre r. Por quê? Porque é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aqui eu tenho a relação que eu tinha comentado com vocês. Deixa eu só mudar essa cor aqui para preto, talvez, fica melhor. Porque a letra aqui é azul, aí fica azul com azul, não destaca, né? Então, o pessoal ia fazer piada, né? Teve um dia que o pessoal fez piada no cálculo 2, usar azul é perigoso, porque pode cair a conexão, né? Mas isso aí é outra história, né? Então, se a gente usar a mudança de variável aqui, ó, usar o x como sendo r cosseno de θ e y igual a r seno de θ, logicamente esse r aqui é o raio, é um número maior ou igual que zero, beleza? O θ, ele varia de um θ0 até um θ0 mais 2π, ou seja, não necessariamente ele precisa começar aqui com zero, né? Ele pode começar um ângulo começando, por exemplo, em 30 graus e indo até 150, por exemplo. Então, poderia ser entre um θ0 e um θ0 mais 2π, para algum θ0 inicial. Esse θ0 aqui não precisa necessariamente ser zero. Então, o jacobiano, que é a mudança de variável, você vai mudar as variáveis x, y para as variáveis r, θ, da seguinte maneira. Você vai derivar o x em relação a r, coloca aqui. Deriva o x em relação a θ, coloca aqui, tá vendo? Na primeira linha. Depois, deriva o y em relação a r, coloca aqui. Depois, deriva o y em relação a θ, coloca aqui. Então, vai dar essas expressões aqui, tá vendo? Multiplica cruzado aqui, calcula o determinante, vai ficar quem? Vai ficar cosseno ao quadrado vezes r, mais seno ao quadrado vezes r. Coloca o r em evidência, como cosseno ao quadrado mais r ao quadrado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, o jacobiano deu exatamente r. Então, na mudança de variável, vocês lembram do teorema da aula passada? Em que esse camarada que aparecia aqui, ó, ele era exatamente o J, o módulo de J. Nesse caso aqui não precisa de módulo, porque o R é positivo. Então, você pega, sai do XY, transforma em Rθ, tá vendo? E aqui, esse R dr dθ que aparece aqui, ó, ele nada mais é do que o dx dy, beleza? Ok? O dx dy não é substituído por dr dθ, tá vendo? Precisa o quê? Precisa desse R, tá vendo? Esse R que aparece aqui é o que a gente chama de... É como se fosse uma métrica, né? Ou seja, ele pega uma coisa que está no plano e transforma numa coisa, digamos, quadrada e transforma numa coisa curva. Então, quando se transforma numa coisa curva, precisa dessa métrica. Bom dia, Lucas. Precisa dessa métrica. Voltando aqui, precisa dessa métrica. Essa métrica aqui é exatamente o R. A área em coordenadas polares é dada exatamente por essa expressão. Por quê? Porque essa expressão aqui é exatamente o dx dy, que é o dA. Ok? O caso quando a função f de xy vale exatamente 1, a gente viu que a área, o volume, né, dessa integral dupla, porque você pegar o chão, calcular o volume com a altura 1 constante, esse volume, ele coincide com quem? Coincide com a área da base a menos de unidade de medidas, né? Porque o volume vai ser unidade de medida cúbica e a área da base vai ser unidade de medida ao quadrado, beleza? Mas o número, ele é o mesmo. Aqui tem um exemplo. Esse exemplo aqui ficou tranquilo para todo mundo? Vocês leram o exemplo? Pessoal, vocês leram o exemplo? E aí, Daniel? Eu dei uma olhada. Deu uma olhada? Mais alguém? Bem parecido com aquele que a gente viu em sala, né, Val? Isso. Mais alguém, além de Daniel e Gilmar? Lucas, Cleverson, Bruna, Ana, Brenda, Cássio, Laura,
Bruna falou que não. Ana falou que sim. Brenda, Cleverson. Cássio. Cássio falou que não. Laura falou que não. Eu tô fazendo isso aqui só para ver se vocês estão aí, viu, gente? Talvez vocês conectaram e saíram. É só para chamar a atenção mesmo. Beleza? Só para me saber se eu não tô falando aqui com Eu tô aqui, Daniel. Daniel, eu tô vendo aqui. Cleverson também, agora apareceu. Beleza, Cleverson? Quiser ligar a câmera, ó, igual o Daniel tá aparecendo aí pros colegas, ó. Beleza? Pode ligar a câmera. Beleza? Vai aparecer todo mundo. Interessante para vocês reverem os colegas. Vamos voltar lá para o nosso texto, beleza? Então, isso aqui é uma exponencial de x ao quadrado mais y ao quadrado. A região é essa semicircunferência aqui, tá vendo? Ou seja, essa curva, a parte de cima, né, da circunferência de centro na origem raio 1, delimitada pelo eixo do x, ou seja, só a parte de cima. Então, aqui, o que acontece? Logicamente, o θ vai variar de 0 a 180, né? Que é para pegar a semicircunferência toda. E o raio vai variar de 0 até 1. Então, esse é um exemplo bastante simples, beleza? Ele não é complicado, tá vendo? O θ varia de 0 a π, o r varia de 0 a 1. Temos esse aqui é o nosso retângulo polar, beleza? Esse retângulo polar, quando você muda para coordenadas polares, você vai trocar o x quadrado mais y quadrado por r ao quadrado. Esse r que aparece aqui é do jacobiano, beleza? Aparece um r aqui. E aqui fica a substituição. Você chama r ao quadrado de u, por exemplo, beleza? Aqui nesse caso aqui ele fez um pouquinho diferente. Ele mudou essa integral, ao invés de derivar em r, ele derivou em r ao quadrado. Por que derivar em r ao quadrado? Você considera r ao quadrado como sendo a variável r. Então, quando você deriva o r ao quadrado, vai aparecer 2r dr. Aí você troca por o r dr por metade de dr ao quadrado. Então, o que ele fez aqui, né? Metade, o 2 saiu para fora, tá vendo? Essa integral aqui de 0 até π, tá vendo a integral de fora? Que ele fez aqui, ele fez primeiro o θ, então a integral de 0 até π de dθ, na verdade, dá θ, substituindo π menos 0 dá π, então o π saiu para fora, π sobre 2, e agora ele faz a integral de e elevado a r ao quadrado, dr ao quadrado. Então, como a variável aqui, ó, do r ao quadrado é a mesma daqui, então a primitiva é simplesmente a exponencial e elevado a r ao quadrado, beleza? Substitui 0 a 1, dá esse valor. Tranquilo o exemplo? Tranquilo o exemplo, gente? Sim? Sim. Tranquilo. Beleza. Então, vamos voltar lá. Aqui tem mais um exemplo. A função f de xy vale y e ela é delimitada por essa circunferência. Observe que essa aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa circunferência aqui ela não está centrada na origem. Esse 2y ele passa para o lado de cá e você completa o quadrado, tá vendo? Você completa o quadrado aqui, ó. E aí vai ficar uma circunferência com centro 0, 1, que é esse aqui, ó. O centro da circunferência. E raio quem? E raio 1, beleza? A circunferência tem centro na origem e raio 1. Nossa, ficou ruim o raio aqui, peraí. E raio 1. Vou tentar fazer mais certo aqui. E raio 1, beleza? Então, quando você vai fazer a mudança de variável do mesmo estilo, aqui ele até sugere calcular usando coordenadas cartesianas, que seria um pouco difícil a tarefa. Quando você vai fazer a variação do θ aqui, ó, o que acontece? O θ, ele começa aqui, ó, do zero, tá vendo? Então, ele vai fazer daqui, ele vai pegar daqui e vai até do outro lado, tá vendo? Então, ele vai de 0 a 180. Então, o ângulo θ, que aparece aqui, ó, ele vai de 0 a 180, de 0 a π. Já o R, ele não é constante. Por que que o R não é constante? Porque quando ele sai aqui, ó, o R vai pegando aqui, ó, vai batendo aqui, depois ele pega outro valor saindo. Tá vendo? Tá vendo que o raio vai aumentando de acordo com o ângulo?
você está mexendo no valor de θ, tá vendo? O θ está variando aqui, ó, no chão, fazendo daqui até aqui, e o valor do raio está aumentando, tá vendo? O R tem que ir até a borda da circunferência. Por exemplo, quando o θ vale 90, ó, pra você ver o que acontece com o raio, é o maior de todos, não é? Concorda? Quando o θ vale exatamente 90, quando ele vale 90, o raio vale 2, tá vendo? Daqui até aqui tem uma distância 2. Aí depois ele começa a diminuir, tá vendo? Ele começa a diminuir, o raio vai fazendo isso, né? O raio vai fazendo isso até o θ chegar em... Vai diminuindo o raio, diminuindo, até o θ chegar em 180. Então, o raio vai fazendo esse trabalho aí. Então, o raio, ele varia em função de θ. Então, como é que a gente descobre essa expressão? Ó, essa aqui é a equação da circunferência, não é? 2x² mais y² igual a 2y. X² mais y² é exatamente o r ao quadrado. 2y, quem que é o y? O y é exatamente r seno de θ. Então, aqui, se você cancela esse R com esse R, você vai descobrir que o R é 2 seno de θ. Beleza? Que é a variação do raio que eu preciso. Observe que quando o θ vale 90, seno de 90 é 1, o raio vale exatamente 2. Tá vendo que é o máximo? Quando o θ vale 0, seria aqui no início, saindo aqui, ó, quanto que vale o raio? 0, né? Porque o seno de 0 é 0. Quando vai lá no 180, o seno de 180, ou seja, o raio varreu aqui tudo, né? Quando ele chegou aqui no 180, o que acontece? O raio volta a ser 0 de novo, porque o seno de 180 é 0. Tranquilo aí? Então, a integral vai ficar o quê? R seno, que é o y, né? Eu quero calcular a integral de y, lembra? De y. E no lugar de dx dy, eu vou trocar por r dr dθ. Bom, aqui vai dar r ao quadrado, seno de θ. Ok? Variação integral em R, o seno é constante, beleza? Então, aqui vai ficar de 0 a 2 seno de θ, R ao quadrado dá R ao cubo sobre 3, substitui, fica uma integralzinha um pouquinho chata de fazer, né? Que é a integral de seno à quarta. Essa integral de seno à quarta aqui, ela é um pouquinho chata, por quê? Porque tem que usar uma forma recursiva, tá vendo? O seno à quarta, na verdade, é o seno ao quadrado, o seno ao quadrado eu utilizo novamente essa expressão aqui, ó, lá da trigonometria. E aqui eu desenvolvo, né? O quadrado de meio é 1/4, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa aqui também é uma integral também tabelada, que a gente vai precisar, por causa dessa parte aqui, tá vendo? Então, quando você pega o seno à quarta e substitui por essa expressão aqui, ó, você tem isso, ok? Depois, aqui, novamente, como a variável é 2θ, para ele não usar substituição, na verdade está usando substituição, você poderia chamar o 2θ de... Não poderia fazer... Poderia, Ana. Poderia fazer a substituição direta. Mas a substituição direta daria para fazer nesse caso aqui. No caso do seno à quarta, não dá para você integrar seno à quarta por substituição. Não dá para você chamar seno de U, por exemplo. Por que não dá para chamar seno de U? Porque a derivada daria um cosseno, né? E você não tem cosseno aqui, ó, nessa integral. Ficou claro, Ana? Ficou, Ana? Claro? Beleza. Então, eu preciso dessa forma de recorrência. Porque aqui eu não dá para fazer substituição direta. Agora, aqui dá para fazer substituição se você quiser. Se você chamar, por exemplo, esse 2θ aqui de U, então a derivada dele vai ser uma constante. Então, beleza, dá para você resolver. Já essa parte aqui não dá para fazer substituição direta. Por quê? Porque se eu chamo cosseno de 2θ de U, quando você deriva, vai aparecer um seno de 2θ que você não tem aqui ainda vezes 2, né? Então, por isso que eu vou precisar dessa fórmula aqui, tá vendo? Essa fórmula aqui já aparece um seno de 2u, agora aqui dá para fazer substituição. Dá para chamar um 2u de t, por exemplo, e aí sai. Foi o que ele fez aqui, ok? Então, a integral de 1 é o 2θ, tá vendo? Porque quem é a derivada de 2θ? É 2, né? Então, se vai ter um 2 aqui que eu não tinha, o que ele fez aqui? Ele dividiu por meio, tá vendo? Esse meio que aparece aqui, ó, é exatamente para compensar a derivada do 2θ, porque a derivada do 2θ não é 2. Como eu não tinha o 2 aqui nessa expressão aqui, eu não tenho 2, tá vendo? Eu não tenho 2. Então,
outra coisa, aqui tinha 8 terços, né? 8 terços. Tá vendo que esse 1/4 aqui, ó, multiplicado por 8 terços, o 8 dividido por 4 dá 2. 2 terços. Então, 2 terços é essa constante que aparece aqui, ó. Beleza? Mas eu não tenho 2. Então, o que ele fez? Ele dividiu por 2 e multiplicou. E a derivada desse camarada aqui vai dar 2, para poder compensar. Aí, a minha nova variável de integração vai ser 2θ. Então, por isso que a integral de 1 aqui, ó, deu 2θ. Aí, o que acontece? Essa integral aqui vai ficar o quê? Menos seno de 2θ, porque a derivada de seno de 2θ é cosseno de 2θ. Observe que agora eu não preciso fazer a derivada de dentro mais, beleza? Não preciso fazer vezes 2. Por que eu não preciso fazer vezes 2? Porque eu estou derivando em relação a 2θ. Então, 2θ aqui funciona como sendo uma variável simples. Ficou claro isso para todo mundo? Ficou claro para todo mundo? Não? Então, vamos voltar lá. Ó, o que ele fez aqui, ó? Essa integral original, ela é em θ. Então, se eu fosse, por exemplo, resolver essa integral aqui, ó, a primitiva dela seria quem? Seria um seno de 2θ dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque quando eu derivasse o seno de 2θ, vai vir a derivada de dentro. A derivada de 2θ é 2. Então, eu colocaria dividido por 2 para poder cancelar. Mas como ele preferiu mudar a variável dθ para 2θ, tá vendo agora a integral aqui de baixo, ele está derivando em relação a 2θ, essa integral aqui de baixo é 2θ. Então, essa variável 2θ, ela funciona como se fosse um t, e aqui dt, simples. Ok? Um t simples. Chama o 2θ de t, por exemplo. Então, aqui apareceria um t, aqui apareceria um t, beleza? E aqui apareceria um t. Então, a derivada de t em relação a t seria 1, concorda? Então, por isso que a derivada de 2θ em relação a 2θ é 1. Então, por isso que não passa nada dividido. Tá vendo a primitiva de cosseno de 2θ aqui? Deu quem? Seno de 2θ. Simples, entendeu? Não precisou dividir por 2. Porque a derivada de dentro aqui é 1. Beleza? Porque eu estou derivando em relação a 2θ agora. Ficou claro, Daniel? Como fosse uma substituição. É uma substituição. Esse 2θ que aparece aqui, ó, ele está preferindo chamar esse 2θ aqui, ó, por isso que ele colocou aqui, ó, derivada de 2θ vezes meio. Porque a derivada de 2θ vezes meio é a mesma coisa de dθ. Porque a derivada de 2θ dá 2, não é? Vezes meio dá 2 dθ. 2 dθ. Vezes meio, o meio corta com 2, sobra o dθ original que ele tinha aqui, ó. Ok? A gente pode resolver aqui. Peraí, ó, deixa eu só abrir um programa aqui para a gente resolver. Só mudar esse fundo aqui. Ó, o que eu tinha lá? Eu tinha lá... Tá todo mundo conseguindo ver aí? Eu tinha a integral de... Só ver lá. 2 terços que multiplica a integral de 0 a π. Então, 2 terços que multiplica a integral de 0 a π. 2 terços que multiplica a integral... Nossa, esse 3 está horrível. 2 terços que multiplica a integral de 0 a π. De 1 menos 2 cosseno de 2θ. Mais cosseno ao quadrado de 2θ. Todo mundo dθ. Essa é a integral original que a gente tinha, não era? Tá todo mundo conseguindo me ver em tempo real aí? Sim. Tá dando sim, Val. Beleza. Então, vamos lá. Se tem alguém tentando entrar aqui, deixa eu só dar uma olhada. Cadê? Alguém resolveu. Bruna respondeu sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, como é que a gente resolveria, né? Vamos resolver aqui de outro jeito. Então, isso aqui ficaria 2 terços.
integral da soma das integrais, concorda? Então, vai ficar integral de 1. Então, vamos fazer aqui dθ. Vamos fazer diferente do que ele fez lá. Então, isso aqui ficaria de 0 a π. Então, integral de 1 daria θ, concorda? Variando de 0 a π. Menos, qual que é a primitiva disso aqui, ó? Concorda? 2 é constante, pode sair para fora. A primitiva, vocês concordam que é 2 seno de 2θ sobre 2? Por quê? Quando você deriva isso aqui, ó, a derivada de seno de 2θ dá cosseno de 2θ, não dá? Vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro é 2, então vai cancelar com esse 2 aqui. Então, volta para cá. Variando de 0 a π. Mais, isso aqui, ele falou para usar uma forma de recorrência. 1 mais seno, foi isso que ele falou lá? Deixa eu só dar uma olhada na forma. Ó, cosseno ao quadrado de u é metade de u mais seno de 2u sobre 2, mais c, beleza? Então, voltando aqui, ó, seno 1 mais seno de 2θ, que é o u da história lá, né? Todo mundo sobre 2 de 0 a π dθ. Tá, então isso aqui vai dar 2 terços, que multiplica aqui π menos 0, né? Dá π menos. Substituindo, concorda que quando você substitui aqui, ó, o π no lugar do θ vai ficar seno de 2π, depois seno de 0, então essa parte aqui vai zerar, não vai? Então essa parte aqui zera. Todo mundo vai para 0, não vai? Então menos 0, mais. Integral aqui, ó, essa integral aqui, ó, vai ficar o quê? Meio, concorda? Meio. Então, meio vai dar, a primitiva vai ser θ sobre 2, variando de 0 a π, mais quem? Agora tem seno de 2θ sobre 2. Concorda que a primitiva é menos cosseno? Porque a derivada do menos cosseno é seno positivo, né? Então, menos cosseno de 2θ sobre 4. Por que sobre 4? Porque observa que aqui tem um 2, não tem? Quando você derivar isso aqui, ó, menos cosseno, vai dar seno positivo de 2θ. Vezes a derivada de dentro, que é 2. Então, 2 ainda corta com esse 4 para sobrar esse 2 ainda. Tranquilo? Variando de 0 a π. Eu não consegui voltar para a cor original que eu tinha ali, não. Desculpa aí. Então, isso aqui vai ficar 2π sobre 3, beleza? Isso aqui substituindo mais 2 terços. Aqui, π sobre 2, concorda? Porque substituindo o zero aqui vai dar 0. Então, vezes π sobre 2, beleza? Desse aqui. Colocando π no lugar do θ. Menos 2 terços, que multiplica todo mundo, né? Distribuindo aqui, ó. Menos 2 terços. Esse 4 pode sair para fora. Então, na verdade, 4 vezes 3 dá 12, né? Beleza? 2 terços, 1/4 saiu para fora aqui, ó. Eita, o computador acabando a bateria. Pera aí. Negócio ao vivo é assim mesmo, gente. Dá comida o computador aqui. Pronto. Voltando aqui, ó, colocando cosseno, vai ficar quem? Vai ficar, esse menos já saiu para fora aqui, né? Então, cosseno de 2π vale quanto? 1, né? Menos, colocando 0 aqui, ó. Cosseno de 0 vale quanto? 1, ok? Então, essa parte aqui zera. Porque 1 menos 1 é 0. Então, sobrou quem? 2π, esse 2 aqui corta, não corta? Então, sobrou 2π sobre 3 mais quem? Mais π sobre 3. 2π sobre 3 mais π sobre 3 dá π. Ok? Que é o resultado que ele obteve aqui.
Ficou claro? Sim. Beleza, então. Beleza. Então, vamos voltar para lá, né? Então, com isso a gente encerra, né? Ou seja, agora tem alguns exercícios. Vocês tiveram, querem discutir alguma coisa do que foi falado hoje? Meu café gelou aqui, né? Querem discutir alguma coisa que a gente falou hoje? Esses exercícios propostos? Agora eu tô à disposição de vocês para poder responder alguma dúvida do que foi apresentado hoje. Ô, Valdomiro, eu só fiquei com dificuldade de enxergar o desenho da 4C da lista, da primeira lista que o senhor passou. Da primeira lista, É. peraí, deixa eu só procurar essa primeira lista. A primeira lista, deixa eu ver se está aberta aqui de alguma maneira. Tá, não. A primeira lista é o primeiro trabalho, né? Primeiro trabalho. Qual que é, Daniel? A 4C eu fiquei com dificuldade de enxergar o desenho. Eu tentei desenhar no caderno aqui e não consegui Essa enxergar. aqui? Essa aqui? É. Beleza. Então vamos ver. Calcular a integral dupla, calcular o volume do sólido delimitado por. Bom, o x igual a zero, então significa que é um plano, né? O plano YZ é o que sobrou. O y igual a zero significa que é o outro plano que sobrou, o plano XZ. Z igual a zero é o outro plano que sobrou, né? O plano XY, que seria o chão. E aqui eu tenho um cilindro, né? Nos planos XY, de raio A, e aqui também eu tenho um cilindro no plano XZ, de raio A. Então, e ele quer o pessoal que está situado no primeiro octante, ou seja, se você dividir em 8, né, ele quer o primeiro octante. Então, vamos dar uma olhada aqui no GeoGebra, só para a gente ver como é que fica essa região. Vou fazer um pouquinho maior aqui. Vou colocar essa janela aqui de 3D. Para a gente visualizar. Então, primeiro, x igual a zero, né? X igual a zero, dá esse plano verde aqui, tá vendo? O y igual a zero, dá esse outro plano aqui, tá? Vamos só mudar a cor aqui, fica melhor. Do y, vou colocar vermelho, sei lá. Beleza? Então, x igual a zero, verde, y igual a zero, vermelho, z igual a zero, que vai ser o chão aqui, ó, esse chão aqui, ó, z igual a zero. Vamos colocar uma cor aqui diferente. Vou colocar preto. Esse preto não tá preto, não, né? Negando a raça. Tá meio cinza. Esse z igual a zero. Que mais precisa lá? Os cilindros, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a. Eu não sei se ele vai entender o a ao quadrado aqui. Talvez a gente vai simular aqui com um determinado número para a gente ver o. Que acho que ele vai querer criar um controle deslizante. Tá vendo? Ele não vai entender o a ao quadrado, mas o que a gente pode fazer? A gente pode simular aqui, sei lá, igual a 2 ao quadrado, igual a 4. Vai. Por que não desenhou aqui o. Só um momentinho aqui. Janela, visualização padrão, ele deveria ser só. X ao quadrado. Coloca z ao quadrado, não?
Se eu colocar z ao quadrado, na verdade, teria que ser dessa maneira mesmo. Para visualização em 3D, ele deveria entender o círculo. Deixa eu ver aqui. Se eu coloco z ao quadrado, vai dar uma esfera, né? O círculo z fica livre. X ao quadrado. Mas quem é especialista em GeoGebra aí, para ajudar? Olha, tá vendo que ele fez o paraboloide? Opa. Esse camarada aqui, o E de XY igual a... Ah, tá. Talvez se eu fazer isso aqui, menos 4. Não ficou bom não, né? Por que menos 4? Só eu deletar isso aqui. Esse aqui também não ficou bom. Bom, aqui tem os planos, beleza? X, vamos de novo. X ao quadrado. X ao quadrado desenhou a parábola, tá vendo? Mais Y ao quadrado igual a 4. Ah, beleza. Fez o cilindro. Viu aí, Daniel, o cilindro? Sim. Aí o z tem que ficar como sendo zero, tá vendo? 0 vezes z ao quadrado, o z pode ser qualquer coisa, né? Para ficar livre. O outro cilindro que ele pediu foi no plano XZ. Então, XZ. Então, vai ficar x quadrado. Acho que ele não gostou do igual a ao quadrado que eu tinha colocado, que ele não entendeu. Z ao quadrado igual a 4 também, vai ficar igual. Então, é esse cilindro deitado aqui. Vou pegar outra cor aqui. Vou ver se ficou visível aqui. Então, para você ver, ó, o primeiro quadrante, Daniel. O primeiro quadrante. Cadê o primeiro quadrante? Aqui, ó. Primeiro quadrante. Pessoal positivo aqui, tá vendo? Pessoal positivo aqui, tá vendo? E o pessoal positivo. Então, a região, essa região aqui, tá vendo? Delimitada por esse cilindro vermelho e por esse cilindro meio esverdeado. Essa é a região de integração. Então, para calcular o volume, essa é a região que você tem que integrar, né? Aí o que acontece? Você vai fazer possivelmente coordenadas polares, porque o chão aqui, ó, vai ter a variação de R de θ, e aí você pode escolher, por exemplo, isolar esse Z aqui que aparece, ó, esse Z que aparece aqui, ó, como sendo 4, raiz quadrada, né, de 4 menos x ao quadrado, para fazer a variação da altura, para chegar, por exemplo, até esse cilindro esverdeado, ok? Para calcular esse volume. Então, essa é a região pedida, né? Ou seja, o desenho da região pedida é essa. Aí, se depois você não conseguir fazer a conta, aí você me fala, que aí eu resolvo ela depois e posto lá para vocês. Ok. Mas essa é a região pedida. Tá com delay o vídeo, o áudio? Pessoal, Aqui não, Valdomiro. o áudio tá em tempo real com o vídeo? É que eu tô assistindo aqui, parece que o vídeo tá atrasado. Pra você, parece estar atrasado mesmo, mas
Se a gente olha você apresentando a tela, você na apresentação que você tem, fica atrasado. Mas no normal não tá, não. Ah, tá. Menos mal. Tá ótimo, então. Mais alguma coisa? Deixa eu parar a apresentação aqui. Mais alguma coisa, gente? Ou podemos encerrar? Ô, Val, ainda nessa lista aí, Hum, daquela primeira lá que você passou, a questão 18 é uma questão de centro de massa. Só sim. que você também vai ter, a gente também usa coordenadas polares nela. Aí tem um pedacinho lá que você tem a equação de uma elipse, que é 4x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Sim. A gente usaria, quando eu resolvi ela, deu uma integral muito complicada. E agora que eu vi Aquela ela, mesma ideia que eu resolvi lá para exatamente vocês, é daquela do exatamente. seno. Você Então, vai ter que pegar, você vai ter que pegar, por exemplo, x dividido por meio ao quadrado para chamar de r cosseno de θ. aí para isso, Na mudança. nessa alteração aí, como a gente vai calcular centro de massa, né? A gente vai ter uma divisão das duas integrais da equação lá. Aí, Sim. no caso, essa mudança de variável vai ser só para uma das integrais, né? Só para uma das integrais, Só para onde porque aparece esse termo, 4x ao quadrado mais y ao quadrado. exatamente. Ok. Na outra, tá. Vou tentar. Se eu não Uhum. conseguir, eu comento lá no classe, tá bom? Tá bom, beleza. Mais alguma, gente? Tranquilo para todo mundo? Podemos encerrar? Ok, então.